No vídeo anterior, retiramos os elementos da Marajó 89 e começamos a alinhar a lataria para que ela se transforme em uma Marajó 1986. Começamos a matrizar as peças que serão utilizadas nos carros de bancada e aguardamos a cura da borracha para que seja forte o suficiente para receber a resina epóxi. Muito obrigado por passar esse tempo aqui comigo, aqui no canal de miniaturas, e eu espero que você goste desse vídeo. A Marajó foi alinhada com massa de poliéster. Teoricamente ela está pronta para receber a pintura. Agora eu pergunto para vocês, será que realmente ela está pronta? Será que realmente ela está alinhada? Se você já recorreu a algum martelinho de ouro, você vai lembrar o seguinte, que eles costumam trabalhar com uma luz paralela à chapa, e essa luz é que revela todas as irregularidades da chapa. E aqui no caso é o que vai revelar as irregularidades da massa. Então vamos pegar carona na técnica dos martelinhos de ouro e marcar todas as irregularidades que nós vamos ter na nossa chapa. E por que isso? Preciosismo? Não. É porque nós vamos pintar essa miniatura com tinta de poliéster. E a tinta poliéster, ela não esconde os defeitos, muito pelo contrário, ela ressalta todos os defeitos. Então a chapa tem que estar impecável. Então nós vamos fazer o quê? Identificar todas as irregularidades da massa e acertar isso. Você que está chegando agora, isso está acontecendo porque é uma miniatura de 1989 que está sendo transformada para 86 e sofreu algumas agressões na sua lata, digamos assim. Todas essas marquinhas que a massa proporcionou aqui vão ser ressaltadas quando pintarmos com o poliéster. No fundo, nada mais é do que um excesso de massa. Então, o que nós vamos fazer aqui é desbastar essa massa e deixá-la alinhada com a lataria. Uma coisa que você vai ter que usar aqui vai ser uma adaptação. Aqui no caso eu estou usando um pedacinho de espuma com uma lixa d'água colada na ponta dela. E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a superfície dessa porta ela é côncava. E a massa ela está mais dura do que o metal, porque a quantidade de diluição que eu usei nela foi mínima. Ela é quase a massa original usada em reparação automotiva. E esse metal ele é muito macio. Então o que acontece? Se eu errar na lixagem, eu vou deformar o metal e não vou atingir a massa. Quando você coloca essa espuminha, você está dividindo o peso da sua mão na lixagem, ao mesmo tempo que ele está se amoldando a toda a superfície. Então, esse desbaste ocorre por igual. Você consegue, sem afetar a lata, alinhar a massa. Feito isso, nós vamos novamente identificar os problemas de excesso de massa, sempre usando a técnica do nosso amigo martelinho de ouro. É muito eficaz, é impressionante que a olho nu assim, isso pode passar por você tranquilamente, mas quando você joga uma luz em paralelo, esses defeitinhos eles meio que pulam assim, tum. Então a gente marca onde eles estão para não perder e vamos repetir o processo, marcar o excesso da massa e partir para o alinhamento com a lixa. A massa de poliéster, ela também é usada para modelar, porque quando esses pedaços do carro 89 foram retirados, foi retirado junto com isso também borda de caixa de roda, existiam aqui uns rebaixos na lataria, para quê?
os para-choques se encaixassem ali, porque no 89 o para-choque já era um para-choque envolvente e ele fazia conjunto com o borrachão e unificava o carro todo. No 86 o para-choque, o acabamento era pé de pato e não existia nem o borrachão e nem esses baixos relevos. Então aqui com a massa de poliéster nós vamos recriar essas partes que foram retiradas pela lixa e nós vamos encher, né, completar as partes do baixo relevo, que na lataria do 86 não existem. Lembrando a você que o metal desses carrinhos é o Zamac, e o Zamac é um metal macio. Essa massa que eu estou colocando aqui, após seca e quase que in natura, ela vai ficar mais dura do que o Zamac. Então, a hora de moldar e de lixar, você vai ter que ter um cuidado especial para não deformar o metal. Propositalmente, você vai colocar um excesso de massa suficiente para você poder modelar as partes que estão faltando, que a lixagem anterior retirou, e vai usar uma menor quantidade nas partes que basicamente é uma correção por irregularidades no lixamento e no emassamento anterior. O ideal é você emassar agora e só mexer nessa massa no dia seguinte, para que a resina de poliéster complete a cura total dela e fique bem dura. E como vamos pegar uma peça bem dura, você vai fazer aqui uma outra pequena adaptação, que é colar uma lixa num palitinho de sorvete ou espátula para a garganta, para que ela fique plana, já que você vai precisar alinhar os ângulos retos, né? Uma vez seca a massa, nós vamos começar a modelar aquelas partes que foram limadas na lixagem anterior. Você vai perceber que a massa está tão dura que essa modelagem você vai ter que usar uma lima ou vai ter que usar uma lixa um pouco mais grossa para refazer o formato que foi retirado. E nessa hora você vai ter que fazer isso com muita calma e aplicando pouca força, porque a massa está dura demais e o Zamac não acompanha essa dureza. O Zamac é mais macio. Então, se você colocar excesso de lima ou excesso de lixa, você simplesmente vai afetar o seu metal e deformar a sua miniatura. Então, aqui é uma coisa que você vai fazendo sem a menor pressa e vai limando e moldando até você refazer aquela parte que não existe mais. Uma vez que você recriou as partes que foram arrancadas, agora vamos voltar para a nossa ferramenta improvisada, que já deve estar seca, né? E ela vai servir para alinhar aquelas partes que que não tenham aquele ângulo arredondado. Elas vão servir para alinhar aquele excesso de massa. Então vamos proteger aqui as partes da lataria que não vão ser atingidas pela lima, porque lembre que o Zamac ele não tem a mesma resistência que essa massa que você colocou.
E por que eu não uso direto a lima aqui? Por duas razões. Primeiro, que eu posso magoar o uzumaki da lataria do carrinho. E a segunda é que ia virar uma história sem fim, porque a lima ela vai fazer uns arranhões mais profundos e quando você estiver alinhado à massa, você também vai ter uns rebaixos feitos pela lima. No caso aqui, ela pode auxiliar no excesso que está bem acima do que a lixa vai conseguir tirar, porque você vai estar usando uma lixa menos agressiva e ela vai demorar mais para fazer esse desbaste. E se você reparar bem, a parte da proteção ela vai sendo arranhada pela lima e você vê os veios certinhos. Então, o ideal aqui basicamente é o seguinte: retirar o máximo de excesso possível que essa massa tem com a lima e depois a gente vai alinhar essa massa que ficou, né, com a lata do carro. Aí nós vamos voltar para a nossa adaptação de esponja com massa d'água e nós vamos ir desbastando essa massa até tirar todos os arranhões e até retirar todas as irregularidades que a massa vai ter, certamente ela vai ter. Uma vez essa massa alinhada, a gente retira a proteção que colocamos no uzumaki e com essa mesma esponjinha e massa d'água e lixa d'água, agora a gente vai alinhar o ressalto que ficou entre a massa e a proteção. Para fazer as curvinhas da massa e alinhar, você pode usar aí um palito de dente com a lixa um pouco mais grossa, com a mesma lixa que adaptada no palito, né? E fazer a equalização em vez de usar lima, com lixa, nessas partes que já vão precisar do acabamento. Porque se você fizer com lima, você vai arranhar a massa e vai ficar um eterno põe massa, tira massa, põe massa, tira massa. Agora, o nosso objetivo é apenas fazer com que a massa ela se equalize certinho com o uzumaki. O acabamento final aqui é sempre feito com a lixa d'água, como se fosse uma repintura automotiva, né? Novamente repetimos o processo, depois de tudo pronto e lixado, a gente faz uma revisão para ver se há irregularidades e quando a luz não revelar mais irregularidade nenhuma, você terminou o seu trabalho de equalizar a lataria.
E a sua miniatura está pronta para a próxima fase, que é a da repintura. Para as outras minis da bancada, nós continuamos a produção das matrizes em silicone para a fabricação das peças que eles precisam. Você acompanhou no vídeo anterior mais ou menos como é feito essa química da borracha, né? Como o fabricante recomenda que seja feito e como ela é um pouquinho flexível, já que você pode errar essa catalisação, pouca coisa para mais, pouca coisa para menos, o que não pode acontecer na resina epóxi. Na resina epóxi, essa catalisação tem que ser perfeita. Mas a borracha de silicone, assim como a resina de poliéster, eles permitem essa margenzinha de erro, né? E aqui a gente nunca sabe se deu certo a nossa forma ou se a nossa forma saiu com problemas. Então, domingo que vem, no próximo vídeo, nós já teremos as formas prontas para a confecção dessas peças. A gente vai falar um pouquinho sobre o resultado final, de como saiu, o que aconteceu, ou se essas formas precisam ser refeitas, ou se dá para aproveitar. Isso aí já fica para o assunto que vem. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essas dicas tenham animado você a fazer essas reconstruções de lata, e que Deus abençoe e proteja até domingo, se Deus quiser.